Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Estamos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus. E eu quero convidar você que está aí e que tem acompanhado as nossas lives aqui no Face. E eu quero dizer para você que todos esses nossos vídeos que estamos fazendo aqui no Face, as mensagens, música, todos esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Carisma. Vai lá no YouTube, na Igreja Presbiteriana Carisma, e se inscreva no nosso canal, tá? Nós precisamos de muitas inscrições no canal, 1000, para realizarmos lives pelo YouTube, que melhora bastante a qualidade. Mas por aqui, esse canal está atendendo às nossas necessidades muito bem. Então, convide seus amigos e pessoas que você tem listada aí na sua rede social para curtir a nossa página da Igreja Presbiteriana Carisma, tá? Aí no Face, a nossa fanpage. E convide também para assistir esses vídeos que estão disponíveis lá no YouTube. Você pode compartilhar as nossas mensagens, os nossos cultos, você pode compartilhar tudo com os seus amigos, tá bom? E quanto mais você compartilhar, a gente vai crescendo no canal e alcançando mais pessoas com uma mensagem simples do Evangelho de Cristo, o Evangelho simples de Jesus Cristo, tá bom? Nós estamos aqui e vamos mais uma vez celebrarmos a Deus, vamos mais uma vez conversarmos aqui e refletirmos sobre a Palavra de Deus. E refletir sobre a Palavra de Deus é um desafio para todos nós. Por que é um desafio? Porque nós estamos acostumados a ouvir coisas, nossas mentes são ocupadas por pensamentos e ideias, e o desafio que Deus nos propõe é mudar a nossa mente. Nossa mente precisa ser mudada, tá? Precisa ser preenchida com princípios e valores de paz, amor, alegria. Todos esses princípios e valores são de Deus. Deus os criou, Deus os inventou, Deus criou o homem para ser assim, tá? Então, a humanidade será bem melhor se colocar em prática esses princípios, tá bom? Será bem melhor. Então, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Então, hoje nós vamos ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Esse texto é bem provocativo e nós vamos cutucar a onça com vara curta. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Vou pular e ler o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar e refletir sobre esta palavra de Deus, tá bom? Bom, a religião sempre existiu em todas as tribos, nações, por todos os lugares. Em todos os lugares do mundo, no mais distante lugar, né, no mais longínquo espaço da Terra, onde tem homem, ele tem ali uma devoção a alguma coisa. Isso porque está escrito por Salomão que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E que o homem não entende isso. Portanto, ele busca, ele cria, ele inventa. A primeira manifestação, prova desse anseio que o homem tem
pela eternidade, é a tentativa da humanidade de construir a Torre de Babel. Quando eles começaram a construir a Torre de Babel, eles disseram, vamos construir uma torre grande que toque o céu, que torne o nosso nome célebre. Foi lá então que Deus disse, se a gente deixar ele solto, ele vai viver de qualquer jeito e não é assim que ele tem que viver. Nós vamos então confundir as línguas deles. Quando eles desceram, uns não entendiam os outros e a partir dali surgiu espalhadas pelo primeiro elemento que provocou isso, que foi as línguas, os idiomas, tá? Bom, então isso é prova de que o homem sempre buscou, desejou uma conexão com o eterno, uma conexão com o sobrenatural, uma conexão com o que está além, tá? E por isso surgiram as várias religiões. Religião, então, passou a ser um assunto estudado pela antropologia, sociologia, psicologia, e cada uma dessas áreas de conhecimento começou a definir, avaliar e ver o porquê da religiosidade. Na verdade, a religiosidade tem que ser reconhecida como um elemento do ser humano, inerte, inerente, intrínseco, porque o ser humano, ele gosta, ele busca, ele anseia por uma conexão com o eterno. Quando chega, então, na área de filosofia, aí é que as coisas se ampliam demais, porque não só a filosofia, a pessoa estudar e tem seus conceitos sobre religião, como também cada filósofo, historicamente, falou, teceu pensamentos, conceitos e ideias sobre a religião. O fato, então, é que a religião incomoda muita gente, porque alguns dizem que a religião é uma invenção humana por conta da sua fraqueza. Mas nós precisamos compreender que não é fraqueza buscar o eterno. Porém, buscá-lo pelo caminho errado, equivocado, vai dar num caminho estranho. Como o próprio Salomão falou, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte. Tá? Então, o homem, então, busca o sobrenatural. Mas, quando ele busca o sobrenatural, ele também tem um desejo de uma satisfação pessoal. E daí surgem muitas coisas que satisfazem os desejos de uns, de prazer, o desejo de se satisfazer, e satisfazem o desejo de manipulação de outros. Porque a religião, historicamente, sempre foi usada para manipulação do ser humano. E até hoje, a religião também é usada para manipulação. Mas, por isso então, que Jesus, quando chega, ele propõe uma mudança de mente. Uma mudança de mente. É por isso que nós chamamos de cristianismo libertador. O cristianismo nos liberta, porque nos abre os olhos. Nos abre os olhos. O apóstolo Paulo fala que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. O apóstolo Paulo também fala que nós deveríamos ter a nossa mente transformada e não conformada com este século, com este mundo. Logo, percebemos que precisamos de mudança de mente. Precisamos aceitar as provocações que o cristianismo nos faz, que os conceitos bíblicos, que as ideias bíblicas nos faz. Porque a Bíblia não alisa, não. A Bíblia não dá trégua para a gente, não. A Bíblia fala e pega pesado com a nossa natureza, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. A Bíblia pega pesado e a Bíblia diz o seguinte, que o nosso coração é corrupto. A Bíblia diz que nosso coração é terrivelmente enganoso, certo? Então, nós não podemos confiar no nosso coração. Como assim? Se a nossa sociedade diz, não, confie em si mesmo, suas ideias, seus planos, seus projetos, confie em si mesmo. Como assim? A Bíblia está dizendo, não confie em si mesmo.
Então tem essa provocação. A Bíblia diz que nossas obras são como pano de chão, né? Trapo de imundícia, pano de limpar porcaria. Como assim? Será que o que a gente faz não presta? Não, a Bíblia está dizendo que nós, quando procuramos fazer alguma coisa por nós mesmos, não há nenhum crédito, mérito, não há algo de bom nessas obras. A gente precisa, então, aprender com Deus a fazer as obras corretas. Tá? Então, a Bíblia é provocativa, a Bíblia provoca a gente. A Bíblia ensina coisas que chocam nossa natureza e nossa maneira de viver. Porque Deus entende que o homem precisa ser confrontado, certo? E não passar as mãos pela cabeça, passar a mão pela cabeça dele, achá-lo que é um coitadinho e que precisa de amor e tal, e tal, e tal. Deus é amor, e aí às vezes as pessoas pensam que, sendo Deus amor, não vai fazer isso, ou aquilo outro. Não se iluda, vai sim. Deus pega pesado e fala sério com a gente, porque nossa natureza precisa mudar. Você não pode ficar achando que você é uma pessoa maravilhosa, você precisa ter conhecimento de si mesmo e dizer, não, peraí, eu não sou tão bom assim não. Mas é preciso muita coragem para chegar a esse ponto. É preciso muito estar próximo de Deus para entender tudo isso. O texto que a gente leu é um texto que eu chamei de provocativo, porque é um texto riquíssimo dos evangelhos. Porque ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por meio do Verbo, e sem o Verbo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí depois, lá no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo que se fez carne e quem foi que habitou entre nós? Esse fim de semana que passou, nós celebramos a Paixão de Cristo, celebramos a Páscoa. Esse fim de semana que passou, nós relembramos o sacrifício de Cristo, o Verbo encarnado. Quem encarnou e viveu entre nós foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o texto que nós lemos diz que Jesus sempre existiu, que Jesus não somente existiu há 2000 anos atrás e viveu aqui entre nós 33 anos, 34, 30. Não, o texto bíblico que nós lemos diz que Jesus sempre existiu. E que diz mais, diz que Jesus participou da criação do mundo. Que tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Filho de Deus que sempre existiu. E num determinado momento da história, ele encarnou, entrou na nossa história, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. E então fez o sacrifício que precisava ser feito por nós, pagando uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Então, a encarnação do Verbo é algo tremendo. E por que eu comecei a falar de religião no início? Porque a religião é a tentativa do homem de chegar até Deus. Mas Deus, sabendo que o homem não tinha condição de ir lá, veio até nós. Jesus conosco é Deus conosco. Jesus encarnado é Deus na terra. Jesus encarnado é Deus presente no nosso meio, vindo até nós, porque nós não tínhamos condição de chegar até Ele. Uma outra colocação interessante que eu já ouvi alguém falar é que os homens tentam ser deuses, mas Jesus, sendo Deus, veio aqui e se tornou homem. Essa é uma outra expressão verdadeira, correta e bonita, que eu tenho ouvido alguns falarem por aí. E isso é muito interessante, de fato. Por que é interessante? Porque, de fato, alguns filósofos, antropólogos, religiosos, sociólogos estão certos quando dizem que a religião é a criação humana, quando dizem que é a invenção da cabeça do homem, e eu concordo. Mas, quando eu penso no cristianismo bíblico, e não penso como religião,
porque até o próprio Cristo falou que a religião correta, o irmão de Jesus, na verdade, falou, a religião correta, imaculada, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento do mal. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento do mal. Jesus, então, é para nós Deus vivo encarnado, vindo aqui até nós, encontrando-nos, Jesus encarnado presente no nosso meio. Isso é um privilégio tremendo para a humanidade, mas a humanidade não entendeu e o torturou e o matou. E então, isso torna a nossa relação com Deus muito além do que uma mera religiosidade, uma mera ação religiosa. É certo que muita gente que se relaciona com Deus ou tenta se relacionar com Deus o faz por meio de uma religião e acha que os rituais, que as oferendas, que as promessas, as coisas todas vão levá-lo a Deus. Mas Jesus veio para se relacionar conosco. E nós somos convidados a nos relacionarmos com Deus. Por isso que em muitas igrejas evangélicas não tem símbolo algum exposto lá, imagem, nada. E é por isso que Deus falou também que não era para fazer imagem alguma dele, de coisa alguma. Por quê? Porque ele quer se relacionar conosco. Ele não quer intermediário entre nós e ele, a não ser Jesus, que é o mediador, que é a ponte que nos liga a Deus, a não ser Jesus, que é a água da vida, que é o caminho, a verdade e a vida, a não ser Jesus, que é o nosso pão, né, que desceu do céu. Então não deve haver entre nós e Deus nada a não ser Jesus. E a proposta de Deus para a gente é de uma relação de irmão, de filho, de amigo, e é assim que Deus nos quer. Pois Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Qual é a proposta de Deus para a sua vida, para a minha vida? A proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Que nós estabeleçamos e cultivemos uma amizade com Deus. E como é que você pode cultivar essa amizade com Deus? Bom, primeiro eu quero falar que a encarnação do Verbo, o que significa a encarnação do Verbo? A encarnação do Verbo é a encarnação do amor. Porque Jesus encarnado, o Verbo encarnado, é o amor encarnado, porque Deus é amor. Se Deus é amor, o amor encarnou, se veio ao nosso meio em forma de gente, e então viveu entre nós e nos apresentou de forma prática o que é o amor, o que é a vida, o que é o viver e de que forma nós devemos nos relacionar com Deus. Então, se Deus é amor, você precisa entender uma coisa, você não sabe nada sobre amor. Porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus. E você fica ouvindo os filmes e as séries, fica assistindo as novelas e ouvindo falar de amor, que o amor veio, que o amor chegou, o amor me arrebatou, eu não tive controle. Como é que eu podia fazer? Nós não temos controle sobre o amor, sobre a paixão. Ninguém que fala esse tipo de coisa está falando qualquer coisa séria sobre amor. Porque amor é sacrifício, amor é serviço, amor é doação, amor é entendimento, amor é ligação, amor é contato, amor é envolvimento, certo? Serviço e assim por diante. Jesus veio e nos amou, não do jeito que as pessoas estão agindo por aí, e falando, e pregando, e ensinando nos filmes, nas novelas, e tal. Não. Jesus veio e ensinou o que é amor, servindo, porque ele disse maior que serve. Cuidando uns dos outros, porque ele disse, essa é a nossa missão. Jesus veio e encarnou o amor, portanto, o
o evangelho, a encarnação do Verbo é a encarnação do amor de Deus. Segundo lugar, a encarnação do Verbo é uma coisa que nos ensina que o cristianismo bíblico é coerente. É coerente. Que Jesus fez o que pregou e pregou o que fez. Viveu o que pregou e pregou o que viveu. Entende isso? Porque, veja bem, Jesus, o Deus que eu cultuo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu sou devoto, é um Deus que esteve presente aqui na Terra, com provas incontestáveis, porque ele é Jesus histórico, certo? Se você for pesquisar na história, você vai encontrar registros e relatos históricos sobre Jesus. Jesus era o filho de José, da cidade de Nazaré, o galileu que andava na praia, certo? Então essas referências históricas, elas estão na Bíblia e estão em outros livros sérios, livros sérios, tem que falar assim, tá? Que foram feitos e estão aí há muito tempo. Outra coisa é que a Bíblia, se você tem motivos para acreditar que determinados livros são confiáveis, livros de filosofia que foram escritos antes de Cristo, livros de história que foram escritos durante e antes de Cristo, se você tem motivos ou se você usa a metodologia científica para acreditar, testar e acreditar nesses livros e confiar neles, mais razão ainda você teria para acreditar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é um livro confiável e história. Por quê? Porque a quantidade de pergaminhos, de manuscritos que existem desses livros que você acredita, livros de filosofia que nós estudamos e que levamos em consideração e que damos confiabilidade, a quantidade de manuscritos deles são pequenas em relação à Bíblia. Existem 5 ou 6 de alguns desses livros, 7 ou 8, e a distância entre o mais antigo e a época em que ele foi escrito é de 600 anos, de 1000 anos. Já a Bíblia é um livro que tem uma quantidade imensa de manuscritos, 33.000. E que o livro mais antigo, o manuscrito mais antigo, tem apenas uma distância de 60 anos, 70 anos entre a época que foi escrito e entre os fatos que foi relatado. Entre Jesus e o primeiro livro escrito tem 60 anos apenas. Então, nós confiamos, acreditamos, e você pode até cientificamente, por meio de metodologia científica, atestar, né, que esse livro é confiável. Porque se você usar os mesmos critérios metodológicos para se referir aos livros de filosofia, você vai chegar à conclusão que a Bíblia é muito mais confiável do que qualquer um deles, pelo número imenso de manuscritos que tem, pela distância entre o registro e o fato e por outras questões mais. Portanto, nós dizemos e afirmamos que o cristianismo bíblico, ele é aceitável, ele é confiável. O cristianismo bíblico não é simplesmente uma religião, mas é um estilo de vida, e a encarnação do Verbo mostra pra gente que Jesus Cristo viveu o que pregou e pregou o que viveu. Jesus viveu o que pregou e pregou o que viveu. Isso é muito interessante, porque quando você estiver passando por alguma situação, por exemplo, agora que você está de quarentena, alguns preocupados com emprego, outros preocupados com isolamento, outros porque não estão recebendo um telefonema, uma ligação de ninguém. Se você está preocupado com a quarentena porque não sabe o que vai acontecer, você pode buscar Cristo. Você pode ser socorrido por Ele. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que é ser abandonado, traído, injustiçado. Jesus sabe o que é ser sumariamente condenado. Jesus sabe o que é ser rejeitado, o que é dar e não receber, o que é amar e não ser amado. Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é tristeza. Jesus sabe tudo isso, porque em tudo ele foi feito semelhante a nós. E sendo semelhante a nós, nós podemos agora nos aproximarmos dele, porque ele tem-nos condições de socorrer. Diz o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16 em diante, que
não temos um sumo sacerdote que não possa nos socorrer. Muito pelo contrário, porque ele em tudo foi feito semelhante a nós. Então, Cristo foi feito semelhante a nós. Isso nos diz que a encarnação do Verbo, o texto que lemos, que fala da encarnação do Verbo, diz que Jesus viveu o que pregou e pregou o que viveu. Portanto, eu, quando estou orando a Cristo, estou orando a alguém que é Deus vivo e verdadeiro e que existem provas incontestáveis da sua presença na terra e que isso torna a minha devoção a Deus, a minha ligação com Deus baseada em fatos, primeiramente, e depois em fé, porque crer também é pensar. E eu estou aqui pensando com você, falando de metodologia, de filosofia, de pressupostos metodológicos, para dizer a você que a Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. E se alguém alega que a Bíblia tem erros, eu humildemente peço que me mostre os erros. E aí eu vou estudar para ver se realmente está errado ou dar uma resposta ao erro, ao suposto erro, tá? Então, nós acreditamos que a Bíblia é inerrante. Inerrante. Então, a encarnação do Verbo é a encarnação do amor. A encarnação do Verbo mostra que o cristianismo bíblico, Jesus fez o que pregou, viveu o que pregou e pregou o que viveu. E a encarnação do Verbo relata essa característica peculiar do cristianismo, que o Deus que é cultuado nessa religião, digamos assim, ele é vivo e verdadeiro, esteve aqui entre nós. Não é uma criação humana. E não é um mero homem que foi elevado ao posto, ao cargo de Deus ou de entidade. Tá? Então, Jesus Cristo quer se relacionar com você. Foi por isso que ele veio aqui. Deus não tinha necessidade nenhuma, porque Deus é santo, a si mesmo se basta, mas ele resolveu vir aqui, porque ele nos criou e quer se relacionar conosco. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Uma música antiga dizia que quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Então nós precisamos nos conhecer. Nos conhecer. Se você parte do pressuposto de que você é uma pessoa maravilhosa, gente boa, tá? Boazinha, e que não tem muito o que consertar, quem tem que se consertar é o outro, porque você é gente boa, você está partindo de um pressuposto equivocado. Porque a nossa natureza é corrompida pelo pecado. Você já percebeu que uma criança, ela quando nasce, vai crescendo, ela vai manifestando logo coisas que precisam ser mudadas? Que precisam ser ensinadas ou ao contrário? Ninguém ensina a criança a mentir, ninguém ensina a criança a ser egoísta, dizendo é meu, tudo é meu. Ninguém ensina a criança a bater, a morder, ninguém ensina. A inveja, qual é a origem da inveja? A arrogância, a prepotência, a vaidade, qual é a origem da arrogância, a prepotência e a vaidade? Plantaram aonde? Será que alguém descuidadamente comeu a fruta da inveja? A fruta da arrogância e da prepotência? Ou veio no leitezinho que você comeu? Veio da natureza. Veio da natureza, veio de fábrica. Por quê? Porque nós entendemos que o pecado afetou radicalmente a humanidade. O pecado foi um evento brutal que afetou radicalmente a natureza, toda a natureza e a humanidade. Então, ainda assim, com essa natureza complexa, difícil, Deus quer se relacionar conosco. E nós precisamos entender isso e buscar a Deus como nosso grande terapeuta e confiar nele e abrir o coração com ele. Como nosso grande psicólogo e abrir o coração com ele. Nós precisamos procurar Deus como nosso Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você continuar vivendo a vida, achando que você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, eu tenho que te dizer que o fim disso não vai ser legal. O fim disso não vai ser bom.
Perceba que muita gente tem sido afetado por depressão, por exemplo. E geralmente as pessoas questionam por quê, né? Como isso aconteceu. Eu te diria de forma simples, não sou da área, mas te diria de forma simples que muitas coisas mal plantadas, muitas sementes mal semeadas podem gerar esse tipo de coisa na vida da gente. Mas se você semear coisas boas durante a sua vida, e se você hoje decidir mudar de vida, Deus te fará uma nova criatura. Deus te fará uma nova pessoa e você poderá viver para a glória de Deus, que significa viver de acordo com os princípios de Deus, amando o seu próximo, negando a si mesmo, tomando sua cruz e seguindo a Cristo. Então, Deus ama você. A encarnação do Verbo é a encarnação do amor. Deus é coerente e verdadeiro. A encarnação do Verbo significa que Jesus viveu o que pregou e pregou o que viveu. Deus apresenta uma proposta de relacionamento. A encarnação do Verbo significa que Jesus veio aqui para se relacionar conosco, para se mostrar para nós. Deus fez tudo isso porque nos ama. Um amor que a gente não entende. Não pense que você entende o amor de Deus. Aceite o amor de Deus. Mas o amor de Deus a gente não entende, mas aceita feliz. Por quê? Porque como entender que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores? Alguém pode até usar morrer por um justo. Alguém pode até usar morrer por um lúcido, por um justo, por um louco. Mas Jesus, sempre lúcido, morreu por mim. Alguém pode até ousar morrer por alguém que é certinho. Mas Jesus, sempre honesto, morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Então, nós devemos chegar a Deus, reconhecendo que o Senhor é Deus, vivo, verdadeiro, que nos ama, que o amor dele está além da nossa compreensão e que nós devemos aceitar. E a nossa resposta a Deus deve ser uma resposta de obediência. A resposta de amor que nós podemos dar a Deus é a resposta de obediência. Obedeça ao Senhor, obedeça a Deus, obedeça a Cristo e viva para glorificar e adorar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, que a graça do Senhor se derrame sobre todos os que estão assistindo agora aqui, participando conosco. Que a graça do Senhor se revele maravilhosa a todos, em nome de Jesus. E que todos tenham a experiência de nascer de novo, de recomeçar a vida vivendo para te agradar, para te louvar, para te bendizer e recebendo a unção do Senhor. A unção que justifica, a unção que perdoa, a unção que traz o homem a uma nova vida. Gera, Deus, novo nascimento no coração de todos os que estão conosco aqui agora, ouvindo, participando e louvando ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos cantar? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus,
Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus, Ele é seu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Você pode confiar em Cristo, você pode clamar a Cristo, buscá-lo, você pode orar, você pode saber que você pode orar agora mesmo. Agora mesmo você pode orar, você pode falar com Deus, você pode pedir a Ele. E o próprio Deus disse, faça um teste de mim, fazei prova de mim, veja meu amor, veja minha graça. Deus está disposto, aberto para se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você. Deseje isso, busque isso, se relacione com Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, tá bom? E tem mais, você não pode se esconder de Deus, sabia? Seja lá onde for. Se eu sair, se eu viajar, se nas estrelas ou em alto mar, se Deus está em qualquer lugar, não adianta tentar camuflar, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Se lá no céu, na zona abissal, se no Amazonas ou no Pantanal, se no Irã, em Senegal, se no Havaí, Cabo Canaveral, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não há no mundo um lugar onde eu possa me esconder, onde eu possa me camuflar da presença do Criador. Ninguém pode se ocultar, porque Deus está. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, então você não pode se esconder de Deus jamais, tá bom? Busque Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo
para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos Deus, né? Queremos Deus, não importa o que vão pensar da gente, né? Nós queremos Deus. Não vou cantar essa música não, mas eu lembrei dela falando agora aqui. Eu quero cantar És meu pastor e nada faltará, tá bom? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas te levará, trazendo paz ao meu viver. E pelas mãos vai me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu está. No controle tu está. No controle tu está. Fazes a tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem. Conhece quem eu sou e criaste o que sou, e me amas como sou. Por quê? Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Amém? Vamos orar e recebam a bênção. Quero abençoar todos vocês que estão ouvindo, participando desta mensagem, desta reflexão, deste momento. Se você está aí em sua casa reunido, em nome de Deus, Deus está aí do seu lado e quer te abençoar com paz, com consolo. Descansa em Deus, confia em Deus. Deus está no controle de tudo. No controle Ele está, tá bom? Deus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia do Brasil, que tenha misericórdia do egoísmo, dos homens egoístas, que deveriam estar cuidando todos, sinceramente, de cada habitante desse país. Mas esses homens, Deus, têm agido por interesses, todos eles, Pai. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia deles e de nós. Cura, Deus, todos os que estão enfermos de coronavírus, todos os que estão afetados por essa enfermidade. Eu te peço em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está no controle, cura, Deus, essas pessoas e abrevia esse momento que já tem se tornado difícil para muita gente, Deus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todas as famílias neste país, hoje e para todo sempre, para sempre.
Agora abençoe quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Boa noite.